Boa tarde a todos. Nós vamos começar essa live sem enrolação. Vamos partindo já para o tema proposto, que é a usurpação do ser na perversão da noção do tempo. Por que esse tema tão complicado com esses termos? Bom, existe uma noção, existe uma ideia de que existe uma relação entre certos conceitos dentro de nós e que, se nós identificarmos essa relação, mudando a definição de um conceito, nós podemos alterar a definição de outro. Mudando a percepção de um conceito, nós podemos alterar a percepção de outro conceito dentro de nós, dentro da nossa percepção. Com perdão do termo, porque é um termo um tanto quanto secular, isso seria como uma alquimia da alma. A alquimia era a ideia de que nós poderíamos transformar, por exemplo, chumbo em ouro, pegar e descobrir o que há dentro do material, o que é que compõe aquele material, e alterar a essência daquilo, transformando em uma matéria-prima mais aprazível para nós, que é o próprio ouro. Nesse caso, nós estamos falando do nosso ser, nós estamos falando das nossas virtudes, nós estamos falando da nossa percepção. Sendo assim, e é claro, isso é só uma figura de linguagem, se a gente descobrisse o que é que compõe o nosso ser, o que é que compõe a nossa perspectiva, a nossa consciência, nós teríamos mais facilidade de interagir e de tentar modificar algumas coisas que, na nossa percepção, estão fora do lugar. Veja, vamos analisar os termos que nós estamos utilizando aqui. Usurpação do ser. Isso nada mais é do que o que a gente chama do pecado da soberba, que é pensar sobre si, nas palavras do apóstolo Paulo, mais do que convém. É se enxergar mais do que você de fato é, quando nós nos vemos maiores do que de fato somos. Isso é a usurpação do ser. É o orgulho, é a soberba, é a vaidade. E nós temos isso constantemente na história da humanidade. Pessoas que se enxergam maiores do que de fato são. Aí, depois eu digo, a usurpação do ser na perversão da noção do tempo. Então eu estou construindo uma relação entre a perspectiva, ou a noção, a percepção do tempo e a percepção do ser. Existe uma deturpação. Existe uma perversão na noção do tempo. E eu estou afirmando que isso é causado justamente por causa da deturpação da noção do próprio ser, do próprio indivíduo e do modo como ele se define, do modo como ele concebe a si mesmo. Mas antes de nós partirmos para a explicação propriamente dita e a minha tentativa de dar uma solução para esse problema, vamos tentar destrinchar esses termos que nós estamos utilizando. Por exemplo, ser. Por exemplo, tempo. O que é o tempo? O que é o ser? E eu não quero me prender às definições formais, filosóficas ou físicas, metafísicas, às definições clássicas do que é o ser, do que é o tempo. Eu quero tentar falar de forma simples sobre a perspectiva, sobre a concepção que todos nós temos intuitivamente. Todos nós percebemos essas categorias intuitivamente. Através da intuição nós sabemos que nós somos um ser, que nós temos um ser. E nós sabemos que existe o tempo. Ninguém nos ensina esses conceitos e nós utilizamos essas palavras exatamente porque nós temos uma ideia do que elas significam. E essa ideia ninguém necessariamente nos ensinou. Nós percebemos. Vamos falar primeiramente do ser. O que é o ser? Quando se fala de ser, geralmente as pessoas têm duas coisas em mente. Primeiro, a autoimagem que cada um compõe sobre si. Nós temos uma autodefinição. Nós pensamos, nós somos desse jeito, daquela forma, nós temos tais características, tais virtudes, tais defeitos. Nós olhamos para o nosso físico, nós pensamos, nós somos feios, nós somos belos, e assim por diante.
E essa autoimagem, que é um pouco mais externa, que é um pouco mais também, vamos dizer, não constante, não é tão importante. Eu diria que ela é um pouco ilusória, porque essa autoimagem está constantemente mudando. Nós temos uma autodefinição que está sempre se transformando. Então, o que é que nós somos de fato? Se nós não somos um algo fixo, um ser fixo. E a gente tem uma outra percepção de nós mesmos, quando falamos de ser em relação a nós mesmos, que é a própria percepção, que é essa própria coisa em nós que é capaz de dizer essa frase, nós mesmos, quem nós somos, o que é o ser. Então a consciência, aquilo que em nós percebe todas as coisas, é capaz de perceber a realidade, é capaz de formular essa própria frase, o que é o ser. Isso é o que nós somos. E nós temos consciência disso. Nós nos visualizamos o tempo inteiro como um ser, como uma consciência, como uma percepção constante das coisas. Certo? Eu não estou resolvendo aqui formalmente, filosoficamente, a definição de ser. Eu estou apenas falando daquilo que todos nós percebemos sobre nós, sobre quem nós somos, sobre o ser. Então, existe algo que é constante em todos nós, que está na percepção da humanidade, do homem, desde que o mundo é mundo, e não vai se alterar, que é essa própria percepção, a consciência do ser humano, a consciência do homem. E essa mesma percepção que se vê a si mesmo, que define a si mesmo, é a mesma que percebe o tempo. A percepção do tempo, a percepção do ser. O que é que existe de unidade? O que é que existe de igual? O que é que existe de relação entre essas duas coisas? É justamente a própria percepção. Porque é só um ser que está percebendo esses dois conceitos. É só um ser que está percebendo a si mesmo, está percebendo o tempo, tendo uma noção do tempo. E na verdade o ser existe no tempo, existe num lugar do espaço e num lugar do tempo. Alguns filósofos poderiam dizer que é o tempo e o espaço que estão dentro do ser e não o contrário. Que é o tempo e o espaço que existem dentro da mente do sujeito. Mas eu não concordo com isso. Só que mesmo concordando ou não concordando, não faz diferença, porque a percepção não se altera. A percepção que todos nós temos do tempo e do espaço é só uma. E nós nos vemos existindo, nós nos vemos atuando dentro do tempo e dentro do espaço. É claro que a nossa percepção do tempo, a nossa percepção do espaço não é perfeita e pode influenciar, e pode alterar, e pode se distorcer, de modo que nós não saibamos de fato a realidade. Mas, em última instância, nós sabemos que é mais ou menos igual, é por isso que nós conseguimos nos comunicar, é por isso que nós conseguimos dialogar entre nós. Então, o ser está dentro do tempo, o ser está dentro do espaço. E nós atuamos nessas duas dimensões, nós atuamos nisso tudo. Só que muitas vezes existe um pouquinho de distorção. Nós distorcemos a nossa percepção da própria realidade, do lugar onde nós atuamos, do lugar onde nós existimos. Vejam, o que é o tempo, afinal? Assim como a definição de ser, eu não quis trazer essa definição a partir de um conceito filosófico ou formal. Eu também não quero falar aqui de forma teórica acerca do que é o tempo em última instância. Eu não quero afirmar com todas as letras, eu não quero definir uma teoria aqui absoluta acerca do tempo. Eu quero falar apenas de forma intuitiva, do modo como nós concebemos o tempo. E geralmente nós concebemos de forma igual. Ninguém nos ensina a perceber a relação temporal que existe. Nós percebemos intuitivamente. É claro que existem conceitos, existem coisas culturais, a forma como existe a percepção dos dias, o calendário,
as datas, os feriados, mas todos nós percebemos o tempo sem que ninguém nos ensine. E como é que nós percebemos o tempo? Independentemente do que o tempo de fato é, porque o tempo pode ser apenas uma percepção da mente, o tempo pode ser uma realidade fora do indivíduo, tanto faz. A questão é que nós percebemos o tempo apenas de um modo. E que modo é esse? A própria percepção tem faculdades auxiliares dentro da mente do sujeito. Nós temos, por exemplo, imaginação, nós temos memória, nós temos a própria inteligência, a própria consciência que percebe essas coisas, nós temos raciocínio lógico que faz a diferenciação entre os dados, que recebe os dados e faz um processamento, certo? Do significado de cada dado, faz a separação. O raciocínio lógico está atuando o tempo inteiro. Nós temos os 5 sentidos. Os 5 sentidos que são um tipo de intermediação entre nós mesmos, interiormente, e a realidade externa, concreta, fora de nós. Nós percebemos a realidade através dos 5 sentidos. E quem é que percebe? É o nosso próprio ser. É a nossa própria consciência. Através dessas faculdades auxiliares. Vamos falar, por exemplo, da memória. A memória é a capacidade de receber dados da realidade e armazená-los dentro de si, dentro do nosso próprio eu. Então nós temos a capacidade de armazenar aquilo que vivenciamos. E não tem como nós não ligarmos isso com a percepção daquilo que nós chamamos de passado, que é uma dimensão do tempo. O passado, aquilo que já foi, aquilo que não é mais. Como é que nós teríamos a noção de passado se nós não tivéssemos memória? É muito difícil imaginar a percepção de passado se nós fôssemos uma consciência no tempo, sem armazenamento de dados. Veja, se a gente olhasse todas as coisas acontecendo e nós não soubéssemos que algo aconteceu antes disso, como é que a gente faria a diferenciação entre aquilo que está se apresentando para nós e aquilo que já foi? Como é que a gente saberia que aquilo que está acontecendo já aconteceu de um modo diferente se não fosse através da memória? Então a memória não é que ela é intrinsecamente ligada ao passado, mas ela tem uma relação muito grande com aquilo que nós chamamos de passado, de percepção de passado. É por isso que os poetas, quando vão fazer um memorial, quando vão falar das memórias, eles estão falando, na verdade, daquilo que passou, daquilo que já não é, daquilo que aconteceu no passado. Imaginação, por exemplo. Quando nós falamos de imaginação, nós temos uma ligação muito forte com o futuro. Como é que nós concebemos o futuro? A imaginação é a capacidade de pegar imagens que estão contidas na nossa memória, ligar umas às outras e formular novas imagens, novas hipóteses daquilo que pode acontecer, daquilo que pode vir a ser. É com isso que nós temos a capacidade de imaginar o futuro. O que é o futuro? O futuro não aconteceu ainda. Nós apenas concebemos algo, nós criamos uma hipótese a partir daquilo que nós estamos presenciando, a partir das imagens que nós já temos armazenadas dentro da nossa memória, e formulamos uma hipótese daquilo que pode vir a ser. Agora, essas faculdades elas não são independentes. Não sei se vocês perceberam, mas para que você possa imaginar o futuro, é preciso que já haja imagens dentro da sua memória. Então você não pode apenas ter a imaginação, é preciso ter a memória para que você possa compor a imaginação. Então você pega imagens dentro da sua memória, junta uma com as outras e formula novas imagens, novas hipóteses daquilo que pode vir a ser. E do mesmo modo, a memória não pode ser independente em si mesma. É preciso que haja um pouco de imaginação. Por quê? A memória não capta a realidade em si mesma.
a memória apenas tira uma cópia, como uma máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica tira uma foto de um objeto. Ela consegue armazenar o próprio objeto dentro de si? Não, ela apenas tira uma cópia. Uma foto. Não é o objeto que está dentro da máquina. Então é uma representação da realidade. A realidade não está dentro da máquina fotográfica. Assim como a realidade não está dentro da memória. Então vejam, a nossa memória armazena a realidade, só que por comparação, por signos, que representam aquilo que nós presenciamos, aquilo que nós vivenciamos. Mas não é a própria realidade que está contida na memória. São apenas informações que representam. É por isso que a gente precisa da imaginação como um auxílio para a nossa memória. Porque essas lacunas que existem dentro da nossa memória são preenchidas pela própria imaginação, que compõem, que deixam aquela informação mais completa, embora ela não seja precisa, porque nós nunca somos perfeitamente precisos na nossa concepção da realidade e na nossa memória. Por quê? Porque nós não extraímos a realidade em si, nós fazemos uma cópia. E a cópia é sempre, pelo menos um pouco, incompleta em relação à própria realidade. E a questão do presente? Como é que se dá a percepção do presente? Bom, o presente é a própria realidade em que o ser se manifesta, em que o ser atua, em que a consciência percebe qualquer coisa. O presente nós concebemos através da percepção, e vamos aplicar aqui o conceito de espaço. Se dá através, por exemplo, vamos colocar uma imagem aqui, um indivíduo que percebe que existe um objeto fora de si, que não é, um objeto que não somos nós mesmos, é um outro ser, é um outro objeto que está fora de nós. E nós sabemos, nós não somos esse objeto. E nós sabemos, existe um espaço entre nós e esse outro objeto. E nós sabemos que nós podemos nos aproximar desse objeto. E nós podemos fazer um movimento para tocar esse objeto. E esse movimento vai ter uma duração. Com isso nós temos a noção de tempo. E com isso nós temos a percepção. Tanto através do futuro, da hipótese de chegar até um outro lugar em que nós poderemos tocar esse objeto, quanto na percepção do presente, em que nós nos vemos, nós nos percebemos conscientemente, presenciando esse lugar em que nós estamos. Então, na percepção do espaço, na percepção do tempo e na junção dessas duas coisas que são inseparáveis, nós vivemos a própria realidade. A verdade é que o ser, a nossa consciência, só pode existir, só pode atuar no tempo que nós chamamos de presente. E o presente é a própria realidade, porque a nossa consciência não existe em outra dimensão. Nós não podemos vivenciar aquilo que já foi, nós não podemos vivenciar aquilo que será. E quando nós falamos de futuro ou de passado, essas coisas só estão na nossa imaginação ou na nossa memória. Não são a realidade em si mesma. Entendem? É claro que o passado já foi. É claro que talvez o futuro, de forma metafísica, ou para o próprio Deus, está acontecendo nesse exato momento, de uma forma que nós não conseguimos compreender. Mas a nossa consciência só existe naquilo que nós chamamos de presente. E a nossa percepção de tempo, falando daquilo que nós chamamos de realidade, só existe naquilo que nós chamamos de presente. Nós vivemos no presente, nós atuamos no presente, nós existimos no presente. Agora,
nós já temos a percepção de que viver o futuro, vivenciar o passado é uma perda de tempo, de que isso é errado. Nós temos os ditados populares, nós temos a sabedoria humana nos auxiliando, e todos nós já intuímos, olha, a gente tem que viver o presente, o aqui, o agora. A gente já sabe disso. Então, o que tem de novidade no que eu estou afirmando aqui? No que eu estou falando acerca da percepção do tempo? A minha proposição, a minha afirmação, na verdade, é de que nós, de algum modo, não aceitamos a realidade. Nós sabemos o que é a realidade. Ela se apresenta para nós o tempo inteiro, mas nós não queremos vivê-la. Nós não queremos vivenciá-la. Nós nos recusamos a aceitá-la. Por quê? Porque nessa realidade, do modo como ela se apresenta, nós temos uma percepção menor de nós mesmos. Nós nos vemos como seres grandes, potentes, superiores. Só que a realidade nos mostra que nós somos menores, que nós temos um campo de atuação muito inferior àquilo que nós imaginamos. Nós não somos aquilo que nós concebemos em nosso imaginário. Isso nos causa sofrimento. O que eu estou afirmando aqui é que nós escolhemos conscientemente nos deslocar da realidade. Nós não aceitamos a realidade. Nós sabemos que devíamos viver o presente e não ficar imaginando o futuro. Mas nós escolhemos fugir da realidade, porque a realidade, do modo como ela se apresenta a nós, tira aquilo que nós imaginamos e supomos acerca de nós mesmos. Se a realidade nos diminui, nós não aceitamos a própria realidade. Então, é uma escolha consciente. Nós sabemos, vejam, existem duas relações, dois sofrimentos do ser humano que estão presentes aí desde que o mundo é mundo. Primeiro, o pecado capital, que nós chamamos de soberba, e eu prefiro chamar de vício capital, porque eu creio que é apenas uma distorção do próprio ser, uma falta de conhecimento, uma ignorância. E também porque quando nós falamos de pecado, nós queremos vencer o pecado como uma visão de nós mesmos e definindo uma autoimagem de um ser que vence o pecado, de um ser que não é isso ou aquilo. Então a própria palavra pecado está muito atrelada a nós, ou para nós, sobre a autoimagem. Então eu não gosto de usar a palavra pecado, eu prefiro usar vício, porque é uma distorção de percepção. E esse vício capital, que é a soberba, que é a usurpação do ser, está muito atrelada a essa outra percepção em relação ao tempo. Nós distorcemos a realidade por escolha própria, por uma escolha consciente. Eu quero que vocês abram lá em Gênesis capítulo 3. Na queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu
e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus, e juntaram, pois, folhas de figueira, e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. E perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Bom, gente, uma questão que nós sempre apresentamos, até de outras religiões, as pessoas que vêm e tentam interpretar esse texto, é o que seria esse conhecimento do bem e mal. Mas a coisa que nós temos que nos prender de fato, que talvez seja um foco maior desse texto, é o porquê a Eva sentiu que fosse desejável esse conhecimento do bem e do mal. A serpente apresenta para Eva, a serpente chega para Eva e fala para ela que Deus a enganou. Que se ela comesse desse fruto, que se ela tivesse esse conhecimento, ela seria como Deus. E Deus escondeu isso dela porque sabia disso. Deus não queria que o ser humano fosse igual a ele. E Eva achou isso desejável. Eva queria ser igual a Deus. De que modo? Eva queria ser independente. Afinal, se nós fôssemos conceber uma hipótese, um motivo para Eva pecar contra Deus, desobedecer às regras de Deus, por que Eva quis comer daquele fruto? Eva tinha todas as coisas, Eva não precisava de nada. Por que o homem quis comer daquele fruto? Porque, apesar de ter todas as coisas, apesar de não precisar de nada, eles ainda não eram independentes. Eles ainda dependiam do próprio Deus para interpretar a realidade. Por quê? Porque o Deus é o todo da realidade. E nós somos apenas uma parte. E nós vemos a realidade apenas em partes. E sem a intermediação do todo, nós desconhecemos as partes. Nós olhamos cada aspecto da realidade e julgamos segundo as informações que nós temos, mas sem a concepção do todo. Então, a intermediação de Deus serve para que nós possamos olhar para a realidade, olhar para as coisas que se apresentam para nós e interpretá-las através da noção ou através da consciência, da presença do todo, que serve para nós como uma intermediação para que nós possamos realmente significar ou presenciar, saber o que é a realidade de cada parte. É como um quebra-cabeça. Vejam, às vezes nós olhamos apenas uma peça ou algumas peças do que são a realidade. E Deus é que nos dá a percepção do todo, de modo que nós podemos pegar cada parte e juntar umas com as outras e formular e formar aquilo que nós sabemos que é de fato o todo. Mas quando nós estamos presos em nós mesmos, nós não conseguimos conceber o que é a realidade, o todo do quebra-cabeça. Então, não sei se ficou preciso o que eu estou falando. Vejam, o homem nunca será suficiente em si mesmo. O homem nunca será conhecedor de todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas estão contidas em Deus. E Deus é eterno. Deus
O que é a definição de eternidade, senão aquilo que não tem começo e não tem fim? Como é que um ser humano pode conhecer integralmente, completamente, aquilo que é Deus? É impossível, pois Deus não pode ser conhecido em sua totalidade, porque não tem começo e nem fim. Então nós passaremos o resto do tempo, pelos séculos dos séculos, conhecendo Deus. Agora, Eva decidiu que isso era indesejável. Eva decidiu que ela queria vivenciar a interpretação da realidade sem o auxílio de Deus, sem o auxílio do todo. Então ela queria saber o que era o bem e o mal, ela queria julgar as partes, ela queria julgar a própria realidade, sem o auxílio, sem a intermediação do todo. E isso é a própria queda da humanidade. Não sei se isso ficou complexo demais. Talvez a gente precisaria fazer uma live auxiliar só para explicar isso. Que não dá para interpretar as partes sem o todo. E o todo se apresenta para nós através da graça comum. A consciência de Deus, a presença de Deus se apresenta para nós. É por isso que a nossa percepção da realidade não é desprezível, não é distorcida, de modo que nós devêssemos desconsiderá-la, porque nós temos o tempo inteiro a consciência do todo se manifestando para nós, para que a gente possa interpretar as partes, aquilo que é específico, aquelas coisas que são particulares, que são apenas partes do todo, só fazem sentido se estão conectadas com esse todo, que é o próprio Deus, por meio de quem nós precisamos ter essa intermediação, porque nós temos uma visão limitada. Agora, a percepção do tempo, a percepção de nós mesmos. Se você visualizar, se você conseguir perceber que nós estamos desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, desde a queda, distorcendo a percepção da realidade e de forma consciente, você vai ver que não é um assunto simples, não é fácil resolver esse problema, porque os vícios mentais, conforme eu tenho dito desde a primeira live, estão se acentuando cada vez mais dentro de nós. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve essa coisa de distorção da realidade? E de certo modo isso é muito parecido com aquele conceito que o Olavo de Carvalho traz sobre paralaxe cognitiva. Porque paralaxe cognitiva é exatamente a distorção do eixo entre a percepção do indivíduo, a percepção teórica do indivíduo e a experiência concreta que ele tem sobre a realidade. É como, por exemplo, se a gente estivesse em um determinado lugar, numa rua, num bairro, vivenciando aquilo, mas descrevendo como se fosse uma outra cidade, um outro bairro, um outro lugar. É como se a gente não soubesse onde a gente de fato está. Isso acontece por causa das teorias que compõem a nossa cosmovisão e acontece de forma muito mais presente, eu diria, na nossa percepção do tempo. Todos nós sabemos que existe essa relação, a gente sabe que a gente não deveria ficar pensando no futuro, a gente deveria viver só o presente e pensar apenas no presente. Mas por que a gente não consegue fazer isso? Por que a gente não consegue vivenciar o presente? Bom, como eu disse, porque existe uma recusa. A gente não aceita a nossa realidade. A gente não aceita o nosso campo de atuação. E porque existe esse vício mental que nos faz olhar para a realidade e vê-la de outro modo. Nós achamos que nós estamos em outro lugar. Se a gente falar de espaço, por exemplo, é como se a gente estivesse aqui,
no Brasil ou em qualquer lugar do Brasil e imaginando que a gente está em Paris, na Torre Eiffel. Por que a gente faz isso? Porque a gente não aceita a nossa limitação, nosso campo de atuação. Nós estamos apenas onde nós estamos. E por mais que nós possamos imaginar qualquer outro lugar, qualquer outra dimensão do espaço, do tempo, a realidade é só uma. É o aqui e o agora. E nós precisamos aceitar a realidade e toda a limitação que a realidade nos apresenta e nos fornece. Ok. Mas como modificar isso na prática? Como fazer com que a gente possa ter alguma resolução, alguma solução na prática disso tudo, dessa distorção, dessa percepção acerca do tempo, essa distorção acerca de nós mesmos? Eu vou propor aqui algumas práticas que vão modificar o nosso hábito e que tem por objetivo modificar a nossa percepção do tempo. Por quê? Porque eu creio que é muito mais difícil vencer essa coisa do pecado, da soberba, do vício da soberba, da usurpação do ser. Então, colocando a percepção do tempo e tendo hábitos que fazem com que nós possamos perceber o tempo de um modo diferente, a partir daquilo que nós apresentamos no início dessa live, é possível que nós possamos alterar a percepção do nosso próprio ser a partir da percepção do tempo. Então nós vencemos o pecado da soberba, o vício da soberba, o vício do orgulho, por causa da alteração ou do ajuste da percepção que nós temos acerca do tempo. E como nós fazemos isso? Existem 3 hábitos, 3 formas que eu quero propor aqui. E essas 3 formas são ensinadas por um professor chamado Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que são sobre o ciclo de cada dia, o ciclo do tempo. Vejam, a percepção que nós temos de cada dia é só uma. Nós vivenciamos o dia, nós presenciamos o dia, e o dia tem começo, meio e fim. E depois nós vamos para o outro dia, certo? Mas nós não completamos o ciclo dentro de nós, pois externamente, manhã, tarde, noite se passam, mas nós deixamos algumas coisas passarem, nós deixamos algumas coisas dentro de nós escaparem, de modo que o dia termina, mas nós não completamos o ciclo que existe dentro de nós, daquilo que nós pensamos ser o dia completo, o dia integral que nós vivenciamos. Como assim? Nós começamos o dia acordando, nós passamos pelo dia e nós dormimos de noite e sabemos que se passou um ciclo completo. E o que a gente deveria ter feito dentro desse tempo? Nós temos uma noção, mais ou menos. A gente sabe que a gente não fez tudo que a gente queria fazer. Mas a gente também não tem uma noção muito exata do que é que deveria ter sido feito. O hábito que eu estou propondo aqui é que a gente possa, primeiro, através do planejamento, identificar tudo o que deve ser feito em cada dia, pois cada dia é um ciclo completo. Então, vivenciar esse ciclo completo apenas no dia em que o dia se apresenta e fazer tudo aquilo que a gente planejou. E ora, a gente poderia colocar aqui ou interrogar, mas pensando em planejamento, a gente não estaria se deslocando da realidade, do tempo presente, vivenciando aquilo que não é, aquilo que não aconteceu ainda, o futuro. Sim, a gente está planejando o tempo futuro, mas apenas em um instante. E fazendo isso,
Você se liberta porque você faz isso por alguns minutos e pronto, ponto final. Você apenas pratica aquilo que você propôs, aquele planejamento. Você não precisa mais pensar no que deve ser feito, porque você já propôs exatamente o que deve ser feito nesse dia específico. E desse modo, você apenas pratica. Ah, mas os pensamentos vêm, a preocupação vem com os resultados, com o futuro. Tudo bem, mas você se prende à prática, à ação daquilo que você propôs a fazer, se propôs a fazer. E é claro que a preocupação, a ansiedade com o tempo futuro virá, mas você vai estar ocupado ou ocupando a sua mente com as ações que você se propôs a realizar. E assim, desse modo, através da prática, através do planejamento, através da ação, daquilo que você planejou para o dia seguinte, como disse Jesus, né? Basta cada dia o seu mal, na oração do Pai Nosso, você estará vivenciando a realidade dentro do ciclo que você propôs. E o que são esses ciclos? Pense bem, você todos os dias sabe mais ou menos o que tem que fazer. Você faz algumas coisas e deixa de fazer outras. E aí termina o dia, vai para outro dia e acontece o mesmo. Depois passam semanas, meses, anos. Você chega aos 30, 40 anos de idade e existe aquele acúmulo de ciclos inacabados. E você sente que tem algo errado. Você sente uma culpa, como um dever que você deixou de cumprir. Então, vejam, se você fizer esse exercício simples, em primeiro lugar, planejamento do dia seguinte. Faça uma oração. Deus, eu apresento essas coisas específicas. Eu quero realizar isso, aquilo e aquele outro durante esse dia. Em segundo lugar, você realiza e se prende a sua mente apenas na realização desses atos, desse planejamento. E mesmo que as outras imaginações, as indagações acerca do futuro, das consequências venham, você se permite apenas pensar, se ocupar e agir em relação àquilo que você determinou no seu planejamento. Você vai pensar apenas nisso. Então, primeiro você planeja. Segundo, você age durante o seu dia dentro do seu planejamento. E em terceiro, quando o ciclo se finaliza, quando o dia acaba, você ora e entrega a Deus. Deus, esse dia eu entrego a Ti. Esse ciclo se finalizou. Eu fiz o que eu tinha que ter feito. Ou talvez eu tenha deixado passar essa ou aquela coisa, mas amanhã eu vou dar o meu melhor. E o resultado das minhas ações eu entrego a Ti. Desse modo você está colocando Deus de novo na sua vida. Você está aceitando a sua limitação. Você está aceitando a realidade em que você de fato existe. E você está pedindo pela recompensa, pela reação da sua ação, mas a partir da intermediação, do modo como você interpreta a realidade, que é o próprio Deus. Então você pode agir, você pode fazer, você pode realizar, você pode existir, fazer isso ou aquilo, ou aquele outro, mas você sabe que o futuro, a reação, a consequência pertence a Deus, certo? Então,
Esse exercício que eu proponho aqui é uma alteração na percepção do tempo através do hábito, da percepção do próprio dia ou do dia a dia que nós temos, vivenciando, presenciando, planejando. Às vezes as pessoas podem pensar, não, planejamento não é muito a minha área, porque eu gosto mais, certo, de ser livre, espontâneo, dependendo do sentimento que eu tenho, da sensação que eu tenho em relação ao momento em que eu estou vivendo, é assim que eu ajo. Isso é um engano. A disciplina não é prisão, a disciplina é liberdade. Esse planejamento é liberdade. Porque a definição própria de liberdade e livre-arbítrio é a própria autodefinição do ser. A própria autodeterminação do ser. Você decidir aquilo que você vai realizar. Então, quando a pessoa não tem esse livre-arbítrio, ou não tem essa autodeterminação, não tem um planejamento, ela é escrava das sensações, do modo como as circunstâncias fazem com que ela se sinta de um jeito específico e apenas existe essa reação em função da realidade. A disciplina não tem a ver com falta de liberdade, falta de espontaneidade. A disciplina é a própria aquisição desse livre-arbítrio. É a própria aquisição daquilo que nós concebemos como o nosso eu concreto e a atuação desse eu na circunstância, na realidade em que nós vivemos. Então, a usurpação do ser, a perversão da noção do tempo, pode se alterar, pode ser modificada através da modificação, da alteração, da percepção, da noção do tempo, com esses hábitos. E com a prática, nós vamos percebendo, nós temos um campo de atuação específico. Nós podemos fazer e realizar apenas certas coisas. Nós somos de certo tamanho. Podemos apenas certas coisas e não podemos outras. Então, nesse hábito, nessa proposição de ciclos que se completam, nós temos a dimensão mais específica, mais exata do nosso próprio ser. Nós estamos o tempo todo querendo aumentar a imagem que temos de nós mesmos. Mas quando nós nos recusamos a fugir da realidade, quando nós escolhemos vivenciar o tempo presente, o tempo em que nós de fato vivenciamos, ou seja, a realidade em si mesma, a imagem que nós temos de nós mesmos, a percepção do ser, se torna mais compatível com aquilo que nós de fato somos. Certo? Por isso que Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Porque é um ciclo que se fecha. E nós vivenciamos apenas a realidade, apenas o mundo concreto. E apenas o campo de atuação que de fato está disponível para nós mesmos. Fiquem com Deus. Essa é uma live que pode ser praticada, pode ser absorvida apenas como teoria, mas saibam disso. Nós temos a possibilidade de resolver esses dois sofrimentos humanos, que é a ansiedade que nos machuca tanto. Mesmo que o problema não tenha de fato acontecido, nós já sofremos muito mais por causa da imaginação que temos daquilo que vai acontecer. E também, além da ansiedade, esse vício capital, que é a soberba, o orgulho, a vaidade, que nos impossibilita de aceitar a realidade como ela é. Faça essa prática, tente, pense bem, vivencie isso, coloque de modo prático, diário, e você verá. Nós podemos nos enxergar
como de fato nós somos. E existe uma relação entre a noção que nós temos de nós mesmos e a noção que nós temos do tempo. Por isso o nome dessa live, a usurpação do ser, na perversão da noção do tempo. Certo? Fiquem com Deus, um abraço a todos, meditem nesse assunto. Até mais.